Graça e paz, meus irmãos. Vamos. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 19. Capítulo. A igreja localizou essa passagem, a palavra do Senhor. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, nada pode somente este semelhante Pai ama e mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, e na forma por que ouço, julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Os demais versículos do capítulo 5 nós leremos ao longo da mensagem. Na semana passada nós vimos um milagre que Jesus fez, a cura do coxo ou a cura do paralítico de Betesda. Vimos que aquele milagre que aconteceu, ele teve uma grande repercussão, mas os judeus, ao invés de se maravilharem com tamanha cura, ficaram indignados com Jesus porque ele fez aquela cura no sábado. O paralítico, por sua vez, uma vez curado, ao invés de demonstrar gratidão e crer no Filho, se preocupou apenas em agradar as autoridades e, assim que falou com Jesus, ele denunciou Jesus às autoridades. Olha, quem me curou foi Jesus, Jesus de Nazaré quem me curou. Ele, portanto, não creu, não manifestou a fé. E agora, uma vez que as autoridades judaicas se revoltaram com Jesus por causa da cura do sábado, ele então responde e diz que ele pode fazer curas no sábado porque o Pai, o seu Pai, trabalha até hoje. E ele, portanto, também trabalha porque ele é o Filho. Com isso, os judeus se indignaram ainda mais contra ele, porque ele, ao dizer que o Pai trabalha até hoje, estava se igualando na posição de Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele era igual a Deus. E isso, evidentemente, despertou a ira e a indignação das lideranças judaicas, a tal ponto que eles agora passaram a desejar matar Jesus. E em resposta a isso, então, vem o discurso de Jesus que nós lemos aqui. É um longo discurso com algumas das passagens, algumas das frases mais belas do Evangelho de João. Passagens essas que muitos de vocês já ouviram e conheceram. E algumas dessas passagens eu ainda não li, lerei ao longo da pregação.
O discurso de Jesus ele tem basicamente, e nessa manhã eu vou ressaltar 2 pontos específicos. Em primeiro lugar, Jesus fala sobre a sua relação com o Pai. E isso ele faz do versículo 19 até o versículo 30. Os versículos que nós lemos aqui. Jesus vai falar que tudo que o Pai faz, ele faz também. E por isso, se o Pai trabalha até hoje e trabalha no sábado, ele também pode trabalhar no sábado e pode continuar a fazer as obras que o Pai faz. E que obras são essas? São as obras que estão relatadas nesses versículos, obras de cura, obras de salvação, obras de dar vida, obras de transformação da criação. E nos versículos seguintes, Jesus vai dizer que se os judeus acham estranho que ele reivindique ser igual ao Pai, ele não está falando isso de uma maneira irresponsável, mas ele tem testemunhos que testificam que o que ele fala é verdade e que a sua origem que ele reivindica é verdadeira. E ele vai falar de 4 testemunhos. Esses 4 testemunhos são João Batista, as suas próprias obras, ou seja, os milagres que ele faz, o próprio Deus Pai que dá testemunho dele e, por fim, e não menos importante, as Escrituras, ou também Moisés, porque Moisés foi o autor do Pentateuco, que era a base das Escrituras dos judeus. As Escrituras também são uma testemunha de que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então, essa é a estrutura desse discurso de Jesus. E nós vamos nesta manhã então nos focar nesses 2 primeiros pontos. Em primeiro lugar, a relação que Jesus tem com o Pai, com Deus Criador de todas as coisas. Jesus no verso 19, ele faz essa primeira declaração, ele diz que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas somente aquilo que vir fazer o Pai. Ou seja, Jesus não tem autonomia. O que Jesus faz, e veja, não estou dizendo aqui que Jesus não tem uma personalidade própria, que não estou dizendo aqui que Jesus é apenas um escravo. O que eu estou dizendo é que há uma unidade de propósitos tão íntima e profunda entre o Pai e o Filho, que tudo o que o Filho faz é algo que o Pai já desejou e determinou de antemão. Não existe possibilidade de haver uma discordância. Vocês sabem, né? Na vida cotidiana, entre pais e filhos, e bom, hoje é dia das mães, também entre mães e filhos, às vezes acontece de a mãe pensar uma... Às vezes não, com frequência acontece da mãe pensar uma coisa e o filho pensar outra coisa. E defenderem ideias e interesses opostos. Mas aqui não é assim. Na Trindade, no amor eterno que há entre a Trindade, há uma unidade perfeita de propósitos e ações. O Filho nada faz de si mesmo, mas somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente também o faz. Há, portanto, uma intimidade muito profunda. Não há nada que Deus faça que o Filho não pode fazer. Mas também não há nada que o Filho faça que Deus Pai não tenha desejado e que Deus Pai faça. Há uma identidade, há de certa maneira uma subordinação funcional, o Filho de certa maneira é subordinado ao Pai, mas ele está em pé de igualdade porque ele faz tudo o que o Pai faz. E o verso 20, porque o Filho faz tudo o que o Pai faz e porque o Pai faz tudo o que o Filho faz, o verso 20 nos dá a explicação. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. As obras de que Jesus fala aqui são as obras como a cura do paralítico no tanque de Betesda. Ele curou um paralítico e aquilo foi uma obra de quê? Uma obra de restauração, uma obra de salvação, uma obra de cura, uma obra de transformação, uma obra de fazer o bem para a humanidade, fazer o bem para o ser humano. Essa é a obra que Deus faz todos os dias, e como eu falei no domingo passado, a Bíblia diz que Deus descansou depois de criar, nos 6 dias da criação, no 7º dia Deus descansa. Mas na prática, na verdade, e os judeus sabiam disso, Deus não descansa completamente. Ele não é que Deus criou, agora eu vou descansar e deixa o mundo rolar. Não,
Se Deus descansar e deixar o mundo rolar, o mundo perece. Nós só existimos, respiramos e o mundo se mantém, a terra girando em torno do sol e todos os astros, tudo na devida ordem, porque Deus sustenta toda a criação segundo após segundo. No momento que Ele parar para descansar, no momento que Deus desviar o seu olhar da sua criação, a criação perece e destrói. Não existe possibilidade de Deus descansar completamente. E, portanto, Ele trabalha. Por isso Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje. E eu também trabalho. Claro, o Pai precisa sustentar a sua criação sempre. É contínuo, não pode parar. E o filho, como alguém igual ao Pai, também pode. E as obras de salvação de Deus fazem parte deste ato de sustentar a sua criação. E as obras de Deus e a obra de curar um paralítico não é um simples trabalho, mas é uma dessas obras de Deus, uma obra de criação, uma obra de cura, uma obra de dar vida, uma obra de salvação. E Jesus diz agora, Ele conecta, portanto, aquele milagre com o seu discurso que Ele está fazendo agora. Ele diz, olha, vocês viram aquela obra? E o Filho faz as obras que o Pai faz, assim como o Pai cura, assim como o Pai dá vida, o Filho também cura. E o Filho fará obras maiores do que essas que vocês viram. Vocês viram um paralítico andar, vocês vão ver coisa muito maior do que essa. E que coisas maiores do que essa que o Filho vai mostrar é o que os versos seguintes vão nos dizer. Mas uma observação aqui importante. Vejam que Jesus diz que o motivo pelo qual Deus faz essas coisas, o motivo pelo qual Deus cura paralíticos, o motivo pelo qual Deus faz maravilhas, o motivo pelo qual Deus salva pessoas é porque, aí vocês podem completar, porque Ele nos ama. Não, antes de tudo é porque Ele ama o Filho. O amor do Pai pelo Filho é o fundamento de toda a bondade que existe no mundo. É o fundamento de toda a criação. Já falamos isso várias vezes. A existência do mundo é fruto do transbordar do amor do Pai pelo Filho no vínculo do Espírito. É o transbordar desse amor que dá origem a tudo. O amor de Deus, ele não é manifesto simplesmente na nossa salvação e redenção. Ele é manifesto na própria obra da criação. Nós somos frutos do amor, não do amor de Deus por nós, mas do amor de Deus pelo seu Filho. É tanto amor, mas tanto amor, que eles criam, eles querem compartilhar esse amor. E é porque Deus ama o Pai que a sua providência contínua sustenta toda a criação. E é porque o Pai ama o Filho, melhor dizendo, é que toda a criação continua a existir. E porque o Pai ama o Filho, Ele faz obras de salvação. E porque o Pai ama o Filho, coisas maiores do que essas serão vistas por nós e por aqueles que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus. E nós ficaremos maravilhados ao ver essas coisas, essas obras de Deus maiores do que a cura de um paralítico. E que obras são essas? Os versos seguintes vão nos dizer. Verso 21. Assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Ressurreição de mortos. Não há obra maior do que essa, a parte da própria criação. A ressurreição de mortos, isso era uma unanimidade no judaísmo. Somente Deus pode dar vida a mortos. Ainda que o Antigo Testamento nos relate um episódio de ressurreição vinculado a Elias, os judeus entendiam que aquilo ali foi uma concessão especial num momento específico, e mesmo assim foi uma ressurreição temporária. Mas aqui Jesus está falando de uma ressurreição geral. Jesus está dizendo que o Pai ressuscita e vivifica mortos, algo que pertence somente a Deus. Somente Deus pode fazer isso. Nenhum ser humano pode fazer isso. Mas o Filho também tem esse poder de vivificar mortos. E não simplesmente vivificar, trazer a vida, ou fazer isso com aqueles que merecem, mas Ele faz isso com quem Ele quer. Ele tem soberania. Mais um atributo de Deus, a soberania de Deus pertence ao Filho. O Filho ressuscita quem Ele quer. Ah, porque Ele ressuscita? Porque a pessoa mereceu? Não, porque Ele quis. Por que Jesus vai ressuscitar tal pessoa? Porque Jesus, depois nós vamos ver o milagre da ressurreição de Lázaro.
E aqui nós já estamos preparando, a narrativa está preparando o terreno, porque a ressurreição de Lázaro vai ser o sinal máximo de Jesus, que mostra, por meio de um sinal, que ele tem o poder sobre vida e morte. Aqui ele está falando, mas ele diz que aqueles que estão ouvindo o seu discurso verão futuramente esse poder de vida e morte, e isso vai ser demonstrado na ressurreição de Lázaro. Agora percebam, por que Jesus escolheu Lázaro? Poderia ter escolhido qualquer outro morto. A Bíblia não diz por que ele escolheu, ainda que nós saibamos que ele amava Lázaro, era amigo. Mas não é dito que esse é o motivo pelo qual Lázaro foi escolhido. A verdade é que Deus escolhe e nós não sabemos por quê. Não há um fundamento racional que eu possa dizer, Deus me escolhe porque eu guardo a lei. Os judeus guardavam a lei e não foram escolhidos nessa ocasião. Pelo contrário, a sua guarda da lei os cegou para a verdade que estava revelada na própria lei. Eles não estavam entendendo mais nada do que a lei dizia. Como veremos depois, eles perderam a compreensão fundamental que as Escrituras traziam. Mas o Filho ressuscita quem Ele quer. É assim, é uma escolha. Deus tem liberdade para fazer isso porque Ele é Deus. Nós, às vezes, queremos limitar Deus, e a nossa sociedade democrática é assim, né? O igualitarismo exige, não, todos têm que ter as mesmas condições, todos são iguais, e Deus não vai ser injusto de privilegiar um e não privilegiar outro, mas o fato é que Deus tem liberdade para fazer o que Ele quer, deixe Deus ser Deus, como diziam os reformadores. Parem de colocar condições para Deus agir. Ah, não, Deus age assim porque Ele sabia que no futuro a pessoa ia ser boa. Não, a Bíblia, em nenhum momento a Bíblia ensina isso. Deus é Deus e Ele faz o que Ele bem entender, e Jesus ressuscita quem Ele quer. A nós compete adorá-lo, amá-lo e confiar no seu amor, mas não compete dizer quais são os critérios que Ele usa para definir isso. É arrogância da nossa parte ficar definindo essas coisas. Mas a questão toda aqui, o foco mais do que nada de Jesus é dizer que Ele tem esse poder de vida ou morte. Ele ressuscita os mortos. A obra contínua de criação e salvação de Deus continua na pessoa do seu Filho. E Ele faz isso, e o verso 22 vai dizer, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O segundo atributo exclusivo de Deus. Ressuscitar mortos é uma função que só Deus faz. Com essa soberania de escolher quem faz, também só Deus tem, e o Filho tem. Mas agora Ele fala também que o Filho tem o poder de julgar. Esse é um atributo que pertence somente a Deus. A gente brinca às vezes, né, que os juízes pensam que são Deus, porque eles pensam que são Deus, porque na verdade todo o julgamento de certa maneira é um exercício delegado por Deus, evidentemente, que na verdade pertence ao próprio Deus, é Ele que julga. O julgamento final pertence a Deus, e os juízes perversos do nosso tempo, que pensam que são Deus, e alguns infelizmente pensam que são e cometem todo tipo de abuso, mas eles serão julgados no último dia. Mas esse julgamento pertence a Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, a quem Deus, portanto, deu a Ele, Deus confiou a Ele todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo porque honram o Pai. Jesus, o Filho, Ele deve ser honrado da mesma forma que honra o Pai. E aqui é uma verdade fundamental. A honra que damos a Deus pertence ao Filho. Se não adoramos a Deus, se não adoramos o Filho, não estamos adorando a Deus. É por isso que Jesus é o único caminho. Por isso que Jesus é a única forma de termos acesso a Deus, e Ele está falando isso com todas as letras aqui e falará depois em outros discursos dele. Se queremos honrar ao Pai, devemos honrar ao Filho. É por meio do Filho que vemos o Pai, é por meio do Filho que temos acesso ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aqui está o erro fundamental do judaísmo. Os judeus, como povo escolhido, aqueles que receberam a dádiva da lei, que deveriam conduzir todas as nações ao Deus verdadeiro, falharam em reconhecer o Filho. E por mais que eles continuem seguindo a lei, eles têm uma falha fundamental. A falha fundamental é não honrar o Filho. E se eles não honram o Filho, eles não têm nada. Por mais que admiremos e por mais que tenhamos um vínculo histórico com os judeus e com o judaísmo, e respeitemos a religião judaica por toda a herança, o cristianismo é uma herança judaica, mas o fato é que ao rejeitar o Filho, eles perderam tudo. Quem rejeita o Filho, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Jesus está dizendo que é um inimigo de Deus, em outras palavras. É uma ofensa a Deus rejeitar o Filho.
E Jesus volta, portanto, ao tema da ressurreição, e aqui uma das passagens mais belas do Novo Testamento, versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, ele tem a vida eterna e não entra em juízo, ou seja, não será julgado. Não é que vai ser absolvido no futuro, não, ele não entra em juízo. Mas passou, não passará, passou da morte para a vida. Ou seja, nós normalmente pensamos na vida eterna como uma promessa futura. Pensamos na ressurreição como uma promessa futura. Pensamos numa nova vida como algo que nos acontecerá. Mas Jesus está dizendo aqui com todas as letras, ele está falando no tempo presente. Quem crê, quem ouve as minhas palavras, ou seja, não existe outra forma senão ouvir. A palavra de Deus tem que ser pronunciada, tem que ser lida, tem que ser pregada. Sem a palavra de Deus não há salvação. É pela palavra que as coisas acontecem, não por rituais, não por ir num santuário de cura, não por ir num lugar específico, é pela palavra. Mas quem ouve essa palavra e crê, essa palavra que aponta para Deus, que aponta para o Filho, que aponta para Deus por sua vez, esse tem a vida eterna, ele não será julgado. Ou seja, nós fomos julgados ao crer e fomos absolvidos. Ao crer, o julgamento que era sobre nós foi, na verdade, suportado por Jesus Cristo na cruz. Aquilo que a condenação que nós mereceríamos, nós não vamos mais sofrer, porque Jesus Cristo sofreu a condenação e pagou a nossa culpa. Portanto, nós não seremos julgados, não entra em juízo. O julgamento final, o juízo final que tanto nós falamos, é uma figura de linguagem, porque na prática aquele que crê, ele não precisará ser julgado por Deus, ele já passou da morte para a vida. E percebam, a vida é uma realidade presente. Nosso julgamento já aconteceu e a vida nós já temos. Evidentemente que aí vocês podem estar pensando aqui, mas e por que nós morremos então, se nós já passamos para a vida? Por que nós ficamos doentes? Por que nós sofremos? A nossa vida muitas vezes há momentos que é uma desgraça completa nesse mundo. Por que isso? Se já passamos da morte para a vida. É porque Jesus também nos ensina que essa dimensão da vida, ela é uma realidade presente, mas ela também aguarda uma consumação maior futura. Ela não se consuma completamente aqui. Ou seja, nós ainda não fomos glorificados, o pecado ainda não foi eliminado da nossa vida, nós ainda temos um corpo mortal e nós aguardamos um momento futuro de glorificação, e é isso que os versos seguintes vão nos dizer. Verso 25. Em verdade, e vejam, toda vez que Jesus fala em verdade vos digo, em verdade, vocês perceberam que é mais de uma vez que ele fala isso nesse discurso, é mais ou menos como se estivesse assim: ouçam esta verdade solene, ou prestem atenção no que eu estou dizendo. Não, prestem atenção nisso, isso que eu vou falar aqui é importante. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz em verdade vos digo. Ele vai falar uma verdade fundamental e importantíssima. E ele fala novamente, em verdade vos digo, verso 25, que vem a hora, e percebam novamente o tempo presente, vem a hora e já chegou. Essa hora chegou há 2000 anos atrás. Vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Há uma promessa, portanto, de ressurreição de mortos, mas vocês também vão me perguntar, Rodrigo, há 2000 anos atrás, Lázaro ressuscitou e Jesus ressuscitou, mas as outras pessoas não ressuscitaram. O que esse versículo significa? Bom, por um lado, este versículo aponta de fato para uma ressurreição física que Jesus faria, a ressurreição de Lázaro, e também para a sua própria ressurreição. Mas a ressurreição de Lázaro, ela é um milagre que não é um fim em si mesmo, ele tem um significado que aponta para algo muito maior, que é a ressurreição de todos aqueles que creem, e a nossa ressurreição hoje, o nosso novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos. Algumas semanas atrás ouvimos essa pregação,
Jesus nos fala de um novo nascimento, nos fala de uma regeneração, nos fala de uma nova vida na era presente. Esta é a verdade espiritual e é isso que esse versículo nos está falando. Aqueles que estão mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Agora vejam só, vocês sabem, mortos não ouvem, mortos não escutam. Mas Jesus está dizendo que chegou a hora em que os mortos vão ouvir, é algo sobrenatural. Não é algo natural, não é algo que nós fazemos, não é algo que qualquer pessoa fará, mas em Jesus Cristo e pelo poder da sua palavra, os mortos, ou seja, todos aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, que estão mortos espiritualmente, ou seja, toda a humanidade nasce nessa condição, e todos esses, chegou o momento em que eles agora passam a ouvir a voz de Jesus Cristo e assim eles viverão, eles terão vida espiritual. É uma realidade presente. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo vivem, têm vida. E, novamente, esse versículo é uma confirmação do versículo aquele que nós lemos, já passou da morte para a vida. Os que ouviram a voz do Filho de Deus, ou seja, os que ouviram a palavra pregada, os que foram evangelizados, os que creram. Vejam, a palavra ela entra e faz com que mortos, é um milagre, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural, não é simplesmente ouvir porque mortos não ouvem, mas é o Espírito de Deus que dá vida ao morto para que ele ouça, para que ele possa crer. Aqueles que ouvem essas palavras, portanto, viverão. Porque quem está morto não pode ouvir, mas se ouviu é porque viveu. Há, portanto, uma ação sobrenatural. Ninguém ouve porque busca, ninguém ouve porque tem iniciativa de ir atrás de Deus. Se a pessoa ouve, é porque Deus já foi atrás dessa pessoa. O ouvir é quase que uma resposta nossa àquilo que Deus está fazendo. Ouvir a palavra de Deus não é por acaso. Se você vem à igreja e ouve a palavra de Deus, não é por acaso. Mas é o Espírito de Deus que traz você para que você ouça, para que você tenha vida. E assim no verso 26, novamente Jesus repete, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, novamente ele está se comparando ou dizendo algo que o Pai tem, lhe pertence a ele também. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus é autoexistente, ninguém criou Deus. Diziam os filósofos, né? Deus, Aristóteles, Tomás de Aquino, Deus é a causa não causada. É a causa que não tem uma causa por trás dele. Ele não tem origem, ou seja, ele tem vida em si mesmo, em outras palavras. E Jesus diz que o Filho também tem vida em si mesmo, ou seja, Jesus não foi criado. Jesus não foi criado pelo Pai. Não houve um tempo em que o Filho não existia, como dizia uma heresia antiga, a heresia ariana. Não houve esse tempo. Jesus Cristo sempre existiu, ele é autoexistente, ele não foi criado. Ele tem vida em si mesmo e por ele ter vida em si mesmo, ele pode dar vida aos outros. E por ele ter vida e poder também dar vida aos outros, ele, verso 27, tem autoridade para julgar. E ele é o Filho do homem do qual o livro do profeta Daniel nos fala. Filho do homem que vem sobre as nuvens e tem o poder para julgar. Jesus é este Filho do homem. Ele tem autoridade. O verso 28 vai nos dizer, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E aqui sim, Jesus está falando do futuro. Essa é a esperança que nos aguarda. Vem a hora, se por um lado nós já cremos, já temos a vida, por outro lado nós já ressuscitamos em Cristo, como também Paulo vai dizer, se por outro lado agora nós já fomos julgados, nós já temos a vida eterna, e nós podemos viver à luz do poder da ressurreição agora, na era presente, é um poder que habita em nós. Por outro lado, nós sabemos que isso ainda não é tudo que Deus tem para nós, Deus tem algo muito mais grandioso nos aguardando. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A ressurreição final. Aqueles nossos entes queridos que já faleceram, estão enterrados, eles estão aguardando a ressurreição. E haverá um momento em que isso acontecerá.
Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqueles que aqui não pensem que é uma ideia de salvação por obras, não é isso. Os que tiverem feito bem são aqueles que creem em Jesus, porque ao crer em Jesus eles têm uma nova vida e, portanto, eles vivem no poder da ressurreição e, portanto, eles fazem o bem. Fazer o bem é uma consequência da transformação e da fé que eles recebem ao crer em Jesus Cristo. Portanto, estes ressuscitam diretamente para a vida e não são julgados. Mas os que praticam o mal, portanto, aqueles que não creem, o pecado da incredulidade, que é o pecado máximo e maior, como eu falei na semana passada, os que não creem, eles ressuscitam para serem julgados. Sim, haverá um julgamento, o julgamento para aqueles que não creem. Eles ressuscitarão para o juízo. E Jesus vai dizer: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. O julgamento de Jesus, podem ter certeza, ele é justo, ele será justo. Não é como os julgamentos que nós vemos hoje, nos deixam estarrecidos. Não é. Eu trabalho com o direito, com a parte jurídica. Por mais que os juízes se esforçam e os advogados possam se esforçar por fazer o justo nunca é totalmente justo. É só, às vezes, o menos pior que se pode fazer na nossa situação. Justiça mesmo só Deus pode fazer. E Jesus um dia fará a justiça plena, e isso consola o povo de Deus. Toda a injustiça que a gente vê no mundo, um dia terá a sua recompensa, e terá o seu pagamento. O justo juiz um dia fará aquilo que é necessário nesse mundo caído. E Jesus, ele fala tudo isso e ele vai dizer que nós pensamos, puxa, Jesus está fazendo reivindicações aqui gigantescas. Ele está dizendo que ele é o Filho de Deus, que ele é igual a Deus, que ele tem poder de julgar, que ele tem poder de ressuscitar mortos. Mas como que nós vamos acreditar numa coisa dessas? Das duas, uma. Ou ele é isso que ele está falando, ou ele é um completo lunático e maluco e nós temos que rejeitar. É uma pessoa perigosa e nós temos que evitá-lo a todo custo. Não existe meio termo. Já não dá mais para mim dizer assim, não, ele é um grande mestre. Não, porque para alguém fazer uma reivindicação dessas, se não for verdade, ele é o maior charlatão da história humana. Então, ele não pode mais ser simplesmente um profeta. Ou ele é o Filho de Deus e tem a própria natureza divina, ou ele é o maior dos charlatões. E Jesus vai dizer, olha, eu tenho aqui testemunhos que confirmam isso que eu estou dizendo. E essa é a segunda parte do seu discurso, os testemunhos. Aqui a mensagem vai um pouco mais rápido, porque o próprio Jesus ele fala dos seus testemunhos também de uma maneira que flui rapidamente. Ele diz, em primeiro lugar, que se ele testifica a respeito dele mesmo, o testemunho dele não é verdadeiro. Ou seja, se eu fico dizendo assim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus, e fosse só isso, não teria por que acreditar nele. Mas a questão é, Jesus está dizendo, não é só isso. Vocês não têm desculpa para não acreditarem em mim. Eu tenho aqui 4 testemunhos. Vocês poderiam dizer, não, tu é arrogante, tu está falando de ti mesmo, né? Tu não tem noção da realidade. Mas não é isso. Eu tenho 4 testemunhas. E o primeiro testemunho, verso 33, mandei mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Já vimos isso, os capítulos iniciais do Evangelho de João. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem alguém que é maior do que mim. Essa é a pessoa, né, que é aguardada. João Batista deu esse testemunho. Então, primeiro, João é considerado um profeta por boa parte do povo. E esse que é considerado um profeta disse que Jesus era maior do que ele. Que Jesus era o Cordeiro de Deus. Portanto, nós temos ali um testemunho humano. Mas Jesus diz, olha, esse testemunho humano, vocês valorizam isso, mas para mim isso não é importante. É o que ele diz no verso 34. Eu não aceito o testemunho humano, mas eu digo essas coisas, ou seja, eu falo de João Batista, que é um ser humano, eu digo essas coisas para que sejais salvos, ou seja, para que vocês tenham ali uma muleta para se apoiar, para que vocês tenham ali então um testemunho humano, já que vocês exigem isso, então tem João Batista. Para mim esse testemunho não é importante, mas tem João Batista, viu? Então não aleguem que não tem nenhum ser humano, porque tem João Batista, ele é um profeta. Eu não considero isso importante, mas eu sei que para vocês é importante, então olhem para João Batista. Vocês olharam
É o que o verso 35 diz. Ele era uma lâmpada que ardia e alumiava, e vocês se alegraram com ele e com a sua luz. Por um tempo, muitas pessoas creram em João Batista, acharam bonito a pregação dele, se batizaram, inclusive. Mas isso foi por um tempo, porque quando João Batista apontou para Jesus, eles preferiram não crer mais nem em João Batista e nem em Jesus. Então isso foi por um tempo. Aí, então Jesus vai para o seu segundo testemunho. Verso 36. Eu tenho um maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. Ou seja, as obras de Jesus são seu segundo testemunho. E vejam, só aqui no Evangelho de João, mas nós sabemos que nesse momento, muitos dos milagres que estão relatados nos outros evangelhos já haviam sido realizados por Jesus. Então Jesus fez muitos milagres, as obras que ele faz. Ele curou um paralítico, ele acabou de curar um paralítico que estava há 38 anos enfermo. Ele tinha transformado a água em vinho. Ele curou o filho de um oficial do rei. E ele logo mais faria outras coisas mais grandiosas, andaria sobre as águas, multiplicaria pães, ressuscitaria mortos. Ou seja, as suas obras, os seus milagres, tudo que ele faz. O judaísmo se entendia que os grandes profetas eram atestados por milagres. Foi isso com Moisés. Os judeus creram depois de Moisés fazer alguns sinais, e depois também das 10 pragas, essa confiança em Moisés como um homem enviado por Deus se reforçou. Com Elias, com Eliseu também foi assim. Mas agora, Jesus está fazendo novamente sinais grandiosos. Então, as obras que ele faz são mais um testemunho de que ele é aquele que foi enviado pelo Pai. Mas há um terceiro testemunho, e esse é mais importante de todos. De certa maneira, já foi mencionado aqui no verso 32. O próprio Pai testemunha a respeito do Filho. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Jesus fala isso no verso 32. Esse outro não é João Batista, esse outro é o Pai. E o verso 37 nos diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tem ouvido a sua voz e nem visto a sua forma. No grego, morfe. Os judeus não ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Possivelmente aqui uma alusão no Êxodo, quando somente Moisés sobe no monte e ele consegue ver a Deus pelas costas, ele vê a sua forma, entre aspas, pelas costas, e ouve a sua voz. Jesus fala com ele, quer dizer, Deus fala com ele boca a boca. E ele ouve a voz. Jesus está dizendo, vocês não ouviram a voz dele, vocês nunca viram a forma dele. Moisés viu um pouquinho assim, né? Ele viu pelas costas. Agora, eu vi, eu falei, eu estive com ele por toda a eternidade. Agora, eu vi essa pessoa e ele, o Pai, dá testemunha de mim. E ele dá testemunha de mim por toda a sua criação, por toda a Escritura, por toda a revelação, por todos os profetas. E até mesmo, apesar de não estar relatado no Evangelho de João, no batismo, quando desce a pomba e vem a voz, este é meu filho amado em quem me comprazo. A transfiguração, que só alguns dos discípulos testemunharam. Mas o fato é que o Pai dá testemunho do Filho. E por fim, o último testemunho, e é onde Jesus dá mais ênfase no seu discurso, a própria Escritura. De certa maneira também está relacionada com o Pai. A Escritura dá testemunho de Jesus Cristo. E esse, inclusive, é o propósito da Escritura. A Bíblia existe. A Bíblia não existe para que eu olhe ela como um amuleto sobre o que eu devo fazer no dia a dia. Ela não existe para me ensinar como que eu posso ser um melhor pai, um melhor marido. Ela não existe para me ensinar princípios de sucesso para o meu negócio. Ela não existe para me ensinar como eu ser uma pessoa bem relacionada e desenvolver amizades e uma network. Esse não é o propósito da Escritura. Ela também não foi escrita simplesmente para nos dizer o que é o certo, o que é o errado, quais são as leis, quais são os preceitos, apesar dela fazer isso. Ela tem um propósito que vai além disso. A Escritura tem como propósito máximo, e nós não entendemos absolutamente nada se não conseguirmos entender isso, ela tem como propósito máximo dar testemunho de Jesus Cristo.
Se eu não consigo ler a Bíblia sem encontrar Jesus Cristo, eu não entendi absolutamente nada da sua mensagem. Nada. E aqui, evidentemente, Jesus está falando do Antigo Testamento. O Novo não havia sido escrito. Ele está falando aqui da lei de Moisés, dos profetas, os Salmos, Provérbios, esses livros. A escritura judaica, nosso Antigo Testamento, ela existe para dar testemunho. Mas ela não fala de Jesus claramente, ela não usa o termo Jesus Cristo, mas tudo que está escrito ali aponta para Jesus Cristo e nós temos que ler dessa maneira. Se não o fizermos, aí nós vamos ficar preocupados em guardar sábado, em não comer carne de porco, em viver como judeu, mas isso não é o propósito da Escritura. Isso foi superado na própria pessoa de Jesus Cristo. A Escritura aponta para a obra de Jesus Cristo. Verso 38, não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vocês, verso 39, examinais a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Há uma rebelião. Vejam, os judeus estudam, e vocês sabem, os judeus, tanto naquela época como ainda hoje, eles estudam. Eles memorizam, eles leem liturgicamente a Escritura, eles amam a Escritura. O Salmo 119 é uma expressão desse amor pela Escritura. Eles examinam diligentemente. Isso é importante, mas não basta. Porque se há uma atitude de rebeldia no nosso coração, esse exame não vai nos servir para nada. A Escritura tem que ser lida não apenas com o intelecto e muito menos com suspeição, como hoje fazem muitos no meio acadêmico teológico. Não é com suspeição que eu vou com a Bíblia. Eu vou encontrar aqui preconceitos sociológicos, raciais, históricos, etc., de classe. Não. A Escritura ela é lida com reverência e com o coração aberto para encontrar o seu propósito, que é Jesus Cristo. Se eu não fizer dessa maneira, eu nunca encontrarei o seu propósito, o seu sentido. Jesus, portanto, usando aqui um termo técnico, é a chave hermenêutica da Escritura. Ele é o princípio interpretativo. Eu tenho que ler com esse pressuposto. Alguém vai dizer, mas não é honesto ler dessa maneira, eu tenho que ler com neutralidade. Não seja tão... quem diz isso é uma pessoa muito, como eu posso dizer, muito ingênua de achar que alguém pode ler um texto sem ter pressupostos. Nós temos pressupostos. E as pessoas muitas vezes vão com um texto com um pressuposto de que não existe sobrenatural. Então, evidentemente, que elas vão encontrar problemas na Bíblia com esse pressuposto. Agora, se eu vou com o pressuposto de que a Escritura é inspirada e dá testemunho de Cristo, eu vou encontrar Cristo na Escritura. Temos que ter esse pressuposto, senão não vamos entender a sua mensagem. Não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo que o problema fundamental é rebeldia e não falta de estudo da Escritura, no caso dos judeus. Hoje, muitas vezes, o problema também é falta de estudo. Principalmente no meio evangélico brasileiro, falta de estudo da Escritura é uma característica geral, isso é terrível. Muitas vezes, o meio evangélico está um nível abaixo dos judeus, porque não querem estudar a Escritura. Mas a questão é que não basta estudar, porque se nós não queremos Jesus Cristo, se nós temos um coração rebelde, o nosso estudo é inútil. Jesus vai dizer no verso 41, eu não aceito glória que vem dos homens, eu sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis, mas se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acusarei perante o Pai, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. De certa maneira, essa recusa dos judeus é que eles estavam preocupados com a sua glória em última instância. Eles queriam ter uma religião bem estabelecida, eles queriam ser respeitados por guardarem a lei, mas se eles buscassem a glória de Deus, eles creriam no Filho. E Jesus mesmo não está preocupado com a sua glória, mas com a glória de Deus. Mas agora, os judeus, ao invés de confiarem, eles, no final das contas, acabam buscando sua própria glória e confiam, inclusive, em Moisés. Eles dizem, não, nós seguimos a lei de Moisés. Mas Jesus diz, não confiem muito em Moisés, pelo seguinte, Moisés, em quem vocês firmaram a sua confiança, é aquele que falou a respeito de mim, porque o verso 46 diz, se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito.
Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus está dizendo, em outras palavras, o seguinte: vocês dizem que creem em Moisés, mas vocês não acreditam em mim. Só que o seguinte, tudo que Moisés escreveu, o Pentateuco, a lei, ela aponta para mim. Então, assim, se vocês não creem em mim, vocês não creem em Moisés. Vocês têm a ilusão de que creem em Moisés, vocês têm a ilusão de que honram Moisés como um grande profeta, vocês não o honram. E Moisés vai acusar vocês no dia do juízo, porque vai dizer, se vocês tivessem lido honestamente o que eu escrevi, vocês teriam crido no Filho de Deus, mas vocês não leram honestamente, preferiram permanecer na incredulidade. E por isso, o que resta àqueles que creem é o juízo que será com base nas próprias palavras daquele a quem eles imaginavam que respeitavam, mas que no fundo não respeitavam. Portanto, e Jesus encerra o seu discurso aqui, e ele encerra o seu discurso fazendo essa alusão a Moisés. E com isso ele já prepara terreno para o que virá no capítulo 6, quando ele multiplicará pão, alimentará uma multidão e assim mostrará que ele é maior do que Moisés, que, de certa maneira, não do seu próprio poder, alimentou o povo de Israel durante o deserto por meio do maná. Jesus agora recapitula os passos de Moisés e faz algo maior, inclusive, e, portanto, ele é maior que Moisés. Então, há aqui uma preparação para o que vem a seguir. Mas a nossa mensagem aqui, o importante é entender que Jesus está defendendo a sua posição e defendendo que o testemunho das Escrituras é inevitável. Ele aponta para ele. E se nós não aceitarmos esse testemunho e não crermos no Filho, nós não temos acesso ao Pai, não temos a vida eterna e não ressuscitaremos no último dia, mas pelo contrário, ressuscitaremos sim para sermos julgados e condenados pelas nossas obras más. Eu encerro então essa mensagem mencionando rapidamente apenas 3 aplicações que recapitulam tudo isso que nós falamos aqui. Em primeiro lugar, o ouvir e crer. Jesus é claro. Quem ouve a sua palavra e crer, viverá. E essa é uma promessa tanto para agora quanto para o futuro. Então, se você já creu, viva a luz dessa nova criação que você é. Ou seja, viva no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Viva no poder de seguir a Cristo e de vencer o pecado. Agora, se você não ouviu ainda, está ouvindo agora, e se você ouviu e não creu, as palavras de Jesus nessa manhã é um chamado novamente, para que você ouça e creia, para que você ouça e tenha salvação. Porque não há aqui meio termo e não há neutralidade. Ou cremos ou não cremos. Ficar em cima do muro pode ser útil para o povo de Deus no tempo presente. Que bom que existem amigos da igreja que defendem a liberdade da igreja. Alguns políticos fazem isso. É ótimo, isso é muito bom. A igreja não rejeita a bondade. Nós já pregamos sobre isso em Esdras e Neemias, do imperador também, que permitiu que Judá reconstruísse a cidade, mas não cria em Deus. É ótimo, mas é ótimo para quem crê. Porque para a pessoa que é amigo do povo de Deus, mas não crê, é inútil. Ele não alcançará a vida eterna, porque não existe mais ou menos, não existe neutralidade. Ou cremos ou não cremos. E quem crê já passou da morte para a vida, mas quem não crê será julgado no juízo final. A segunda aplicação é Cristo e as Escrituras, que acabamos de falar. Aprenda a ler a Escritura enxergando Cristo como seu propósito. Leia ela com o coração aberto e disposto a recebê-lo, não desconfiado ou com espírito de incredulidade, como faziam os judeus. Os que buscam a Deus o acharão. Isso é uma promessa, inclusive. Ao ler o texto bíblico, portanto, pergunte: como isso que eu estou lendo, principalmente o Antigo Testamento, legitimamente aponta para a vida e obra de Jesus Cristo? Como eu posso me alegrar com as histórias de Israel, do povo de Israel, e vê-las como a história de Cristo e seu povo, que é a igreja? Como eu posso ler os Salmos e vê-los como os cânticos de Jesus? De que maneira as prescrições da lei e os mandamentos de Deus apontam para Jesus Cristo? Façam essas perguntas ao ler a Escritura, especialmente o Antigo Testamento.
Porque se vocês não fizerem, vocês não estarão entendendo a mensagem da palavra de Deus. E por fim, honrem o filho. Calvino, quando comentou essa passagem há mais de 500 anos atrás, ele escreveu o seguinte sobre honrar o filho. O significado das palavras honrem o filho é que o pai deseja ser reconhecido e adorado no filho. Portanto, nosso dever é buscar a Deus o Pai em Cristo, contemplar o seu poder em Cristo, adorá-lo em Cristo. Porque, como segue imediatamente, aquele que não honra o filho priva a Deus da honra que se lhe deve. E que, portanto, nessa manhã, e não apenas nessa manhã, mas em todos os dias da nossa vida, o Espírito de Deus nos ajude a ver a glória de Deus revelada no seu Filho e que Ele nos leve a adorá-lo mais e sermos transformados diariamente pela sua glória. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nessa manhã, como teu povo, nos achegamos a Ti. Agradecemos, Senhor, pelos testemunhos do Teu Filho, pelo qual nós podemos crer. Agradecemos porque nele temos a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. Oramos, Senhor, para que se há alguém aqui que não crê no Teu Filho, que o Teu Espírito Santo faça obra para que ele possa crer e ter a vida eterna nessa manhã. E todos aqueles, Senhor, que aqui estão nessa manhã, que creem no Teu Filho Jesus Cristo, que Tu possa mais uma vez tornar essas verdades gloriosas reais em seus corações. E que assim possamos nos alegrar em nossa fé, nos alegrarmos no Teu Filho, ver a Tua glória refletida no Teu Filho. E que assim possamos crescer mais e mais e ao adorar o Teu Filho, possamos também ser transformados de glória em glória, para que também possamos refletir a Tua glória ao mundo, que precisa de Ti, que precisa ver, que precisa crer, que precisa ser transformado e que precisa de esperança. Usa-nos, Senhor, e capacita-nos. Assim nós oramos nesta manhã em nome de Teu Filho Jesus. Amém.